Essa é a Fiat Toro 2022, que foi renovada, ganhou um motor novo e um monte de itens de conectividade. Mas será que ela ficou tudo isso mesmo? Para começar a falar da nova Toro, eu vim aqui na traseira para dizer justamente que na parte estética o visual mudou muito pouco. Nessas versões Flex, as mudanças estão concentradas lá na dianteira e são até discretas, porque a principal mudança está realmente na motorização, dentro da cabine e na parte de conectividade. É diferente da versão diesel, das configurações a diesel, que ficaram com o mesmo motor e aí mudaram ainda mais lá na dianteira. Mas de qualquer forma, a traseira é igual ao que a gente tinha antes. Essas lanternas aqui com LED são as mesmas de antes e a caçamba também, inclusive a tampa da caçamba com essa abertura aqui bipartida para o lado e ela tem auxílio elétrico. Por falar em caçamba, essa caçamba tem quase 1000 litros de volume e 670 quilos de capacidade de carga, então dá para carregar uma boa quantidade de objetos aqui dentro, mas lembre-se sempre, isso aqui não é um porta-malas, então se chover forte, essa capota marítima não garante a vedação completa do item. Agora eu vou lá para frente para mostrar exatamente o que mudou de fato na nova Toro. Vem comigo. Bom, antes de eu mostrar a dianteira, deixa eu falar duas coisinhas que mudaram aqui da coluna B para trás da nova Toro. Primeiro, essas rodas que são novas nessa versão Vulcano Aro 18, liga leve, e também a insígnia com turbo 270 escrito lá atrás, no canto direito ali da tampa da caçamba, para indicar a motorização turbo. Agora, o freio traseiro da Toro continua a ser por tambor, que é uma prática comum em picapes médias. A Toro não é uma picape média, ela é compacta média, ela fica posicionada entre a estrada e o segmento da Toyota Hilux, mas os freios dela ainda são por tambor. As fabricantes justificam isso, para as picapes, dizendo que o tambor é melhor para aguentar carga na caçamba, principalmente quando você estaciona a picape com a caçamba lotada aí de carga, mas a gente sabe também que tem uma questão aí de contenção de custos na produção. De qualquer forma, a Toro é uma picape de proposta bem urbana, principalmente nessa configuração que é flex, e ela é sempre cabine dupla. Agora vamos ver aqui a dianteira. Mesmo aqui na frente as mudanças foram sutis. Na verdade, na parte de estamparia da nova Toro, a única coisa que mudou de verdade foi o capô, que agora tem esses dois calombos aqui, que é para dar mais robustez para frente dela. E o para-choque, O para-choque também teve mudanças porque o desenho da grade foi alterado e essa régua aqui cromada que antes integrava os faróis, agora ela tem um corte no meio e cria esses dois dentinhos aqui na parte de cima do para-choque da nova Toro. A grade mudou um pouquinho o desenho, já a gente vai falar um pouquinho mais dela, e no para-choque aqui embaixo também houve rearranjos nos recortes. Esse farol de neblina é totalmente novo e é em LED, e esse bigode aqui no para-choque também é novo, inclusive essa solução aumentou um pouquinho o ângulo de ataque da nova Toro. A gente vai colocar todas as dimensões dela e, enfim, todos os dados técnicos aqui embaixo na descrição do vídeo. Sobre os faróis tem uma coisa interessante. Isso aqui é Full LED e essa peça Full LED ela é um pouco mais achatada do que os faróis halógenos que a Toro tinha antes. Mas a peça, o formato da peça, na verdade, é o mesmo. Inclusive porque nas versões de entrada, a Endurance, a Toro continua usando exatamente o mesmo farol. Então aqui a gente tem a sensação de uma peça com um desenho diferente, mas na verdade o formato da peça é o mesmo. E o DRL aqui em cima também tem o mesmo formato de antes, só que agora é com uma novidade. A luz é branca quando ela funciona como luz diurna de condução, só que quando eu ligo a seta, ela fica amarela, ela fica âmbar na mesma peça. Isso é uma das novidades da linha 2022. Agora eu vou mostrar um detalhe da grade aqui para vocês.
Eu quis mostrar a nova Toro nesse ângulo para você ver comigo como essa grade tem as divisórias bem proeminentes, deixando a frente dela mais bicuda. Inclusive o emblema novo da Fiat aqui fica destacado e ele fica quase paralelo com a ponta desse falso quebra-mato no para-choque. Então isso dá essa sensação realmente de uma picape um pouquinho mais comprida, mais bicuda, mas ao mesmo tempo você tem que ter cuidado, porque se você encostar isso aqui numa batida, esse quebra-mato falso aqui não vai proteger tanto assim no para-choque e você vai danificar esse emblema e essas divisórias aqui da grade mais facilmente. Agora eu vou mostrar o motor, que é uma das grandes novidades da linha 2022 da Toro. Bora comigo! Este então é o novo motor 1.3 GSE T4 da Toro, tão comentado, porque ele é um motor Turboflex com maior potência e maior torque específicos já criados no mundo. São mais de 140 cavalos de potência por litro, o que dá 1.3, 185 cavalos com etanol e 27,5 kgfm de torque. Então a gente abriu aqui o cofre e aqui já uma crítica, não tem amortecimento na abertura, não tem mola a gás, você ainda tem que usar manualmente aqui esta barra aqui para poder abrir o capô. Pelo menos ele já tem uma manta acústica, essa é uma boa notícia. Quanto ao motor, ele é um motor muito interessante porque ele é turbo, ele tem injeção direta de combustível, ele tem um coletor de escapamento aqui integrado praticamente ao bloco para ajudar a fazer o aquecimento já do motor na fase fria. Isso é uma solução muito interessante. E ele tem também um sistema chamado Multi-Air, que está na sua terceira geração e que ele faz a variação inteligente no comando variável de admissão, das válvulas de admissão. Então você pode antecipar a abertura das válvulas, você pode retardar o fechamento ou antecipar o fechamento das válvulas de admissão conforme a demanda. Isso ajuda a controlar a pressão dentro ali dos cilindros, isso ajuda a controlar a emissão de poluentes e porque ele também promove com isso o reaproveitamento dos gases que iriam para o escapamento e que voltam para a fase de admissão para depois serem queimados de novo. Então isso ajuda a controlar os poluentes. E ele tem também bicos injetores quase que inteiramente na vertical. Isso ajuda a otimizar a injeção direta aí do combustível dentro dos cilindros, né, onde vai haver a queima. Então tudo isso é muito interessante, a gente vai ver na prática como essas soluções deixaram o desempenho da Toro, só que tem uma questão relacionada ao consumo, porque esse motor não deixou a Toro mais econômica do que a velha Toro 1.8 e-torque. Quando eu estiver andando com ela eu vou explicar por quê. Bom, agora chegou a hora de ligar a Toro, mas para ligá-la a gente vai fazer um truque. A nova Toro tem vários truques para você destravar as portas e até ligar o motor de fora do carro. Um dos meios é usando a chave, clicando nesse botão vezes 2 duas vezes. Como a gente viu, ele ligou. Agora eu vou desligar e vou mostrar como a gente consegue também destravar as portas e ligar o carro usando o celular e a Alexa, que é aquele comando da Amazon. Só que para isso eu não vou usar o meu celular porque eu estou muito perto aqui da Toro. Eu vou ligar para a Camila, que está lá no 14º andar da nossa sede, aqui nesse prédio, e ela vai ligar a nova Toro usando a Alexa e o celular dela. Vamos ver se funciona? Ligando então aqui para Camila, vou colocar no Viva Voz e vou ficar o tempo inteiro segurando a chave aqui para vocês verem que eu não estou mexendo em nada pela chave. E aí, Léo, tudo bem? E aí, Camis, tudo bem? Pronta para ligar a nova Toro do 14º andar? Prontinha, eu e a Alexa estamos aqui só esperando seus comandos. Então vamos lá. Mas primeiro eu queria que você destravasse as portas, mas não usando a Alexa, usando o aplicativo do seu celular. Você consegue? Perfeito, então vou abrir o aplicativo agora. Aplicativo aberto, o que você quer que eu faça? Destrava as portas, por favor.
destravando. Ó, quando eu abro o aplicativo e eu solicito algum comando, ele pede para eu inserir um PIN de segurança. Então, vou inserir o meu PIN. Portas desbloqueadas aqui. Para mim aqui ainda não teve o comando. Agora sim, deu para ver que destravou. Agora, Camila, eu quero, por favor, que você peça para a Alexa ligar o motor dela. Alexa, peça para a Fiat ligar o motor do meu carro. Claro. A solicitação para dar partida no motor do seu veículo foi enviada. Ligou. Agora, pera só um pouquinho, deixa eu desligar ele aqui. Desligou. Deu certo. Agora, duas coisas. A gente viu que demorou um pouquinho, né, Camila? E você teve que pedir para a Alexa pedir para a Fiat e não pedir direto. Como é que foi isso? Exatamente, porque quem liga a torre é a Fiat. Ela envia a solicitação para a Fiat e ela realiza o comando. Por isso que tem essa demora, porque a Alexa passando informação para a Fiat passando a informação para a Toro. Então, se eu pedir direto para a Alexa ligar o motor, ela não vai ligar? Não, ela sequer entende o comando. Ó, vamos fazer o teste. Alexa, por favor, ligue a minha Fiat Toro. Desculpe, não encontrei um grupo ou dispositivo chamado Minha Fiat Toro. Ouviu? Ouvi, que maluco isso. Então precisa ficar atento aí às regrinhas de utilização, né? Ô Léo, e outra coisa muito legal é que eu vou fazendo as solicitações para a Alexa, mas eu recebo tudo isso no meu aplicativo. Então, quem destravou as portas foi a Alexa, ou quem ligou o motor foi a Alexa, mas eu vou recebendo todas as informações aqui no meu aplicativo, até para eu ter a certeza que o carro foi desbloqueado ou que o carro está ligado. Eu posso estar lá no meu apartamento, quero ligar o carro para ativar o ar-condicionado e eu confirmo isso no meu aplicativo, para ter certeza que quando eu descer, o carro vai estar geladinho me esperando. Legal, muito legal. Beleza, Camila, brigadão aí pela participação, pela ajuda. Vou continuar daqui agora, tá bom? Perfeito. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Bom, minha gente, então a gente já viu que funciona, mas demora um pouquinho até o aplicativo, até a Alexa entender o comando, fazer o pedido. E comigo já aconteceu um bug. Quando eu estava na minha casa, eu deixei de propósito a chave dentro da Toro e lá do meu apartamento, eu moro no 15º andar, eu usei o aplicativo para pedir para ligar o motor. Ele ligou o motor. Só que quando eu desci, as portas estavam travadas e o meu celular conectou automaticamente no Android Auto, porque ele é sem fio. E aí o Android Auto mais o aplicativo da Fiat ligados ao mesmo tempo travaram o meu celular. E aí eu fiquei com o celular travado, a porta trancada e o motor ligado. Eu tive que reiniciar o meu celular para aí conseguir desligar o motor e destravar as portas. Nisso eu perdi uns 10 minutos. Então uma recomendação, vai fazer essas brincadeiras aqui de ligar e destravar as portas sem usar a chave, faz com tempo, não faz quando tiver com pressa ou atrasado, porque você pode passar raiva. E outra coisa, todo esse pacote aí que a gente mostrou faz parte de um sistema chamado Fiat Connect Me, que por enquanto a Fiat oferece como cortesia, só que em algum momento eles vão passar a cobrar esse sistema com uma mensalidade para os usuários. Então agora vem comigo que finalmente a gente vai mostrar a cabine da nova Toro. Bom, entramos então na cabine da nova Toro e o que a gente percebe aqui no painel é que a Fiat mudou bem aqui a disposição dos arranjos aqui. Então ela criou um porta-celular aqui em cima, ela criou esse vinco aqui e essa texturização na faixa central nessa versão Vulcano, uma coisa meio imitando aço escovado. O painel ficou um pouco mais bonito, só que o grande destaque vai primeiro para o quadro de instrumentos, uma tela de 7 polegadas, só que atenção, ela não é
totalmente digital, como foi vendido aí, como foi propagado antes do lançamento. Ela tem uma tela parcialmente digital que concentra ali velocímetro, conta giros, isso tudo fica nesse computador de bordo digital de 7 polegadas e os mostradores de combustível e também da temperatura, eles ainda são analógicos. Eu gostei da resolução da tela, gostei das funções, é tudo muito fácil de mexer, é tudo muito intuitivo, você consegue regular aqui com facilidade. Se você coloca aqui o carro no modo esporte, a tela fica vermelha, isso dá aqui um aspecto de esportividade para a nova Toro e tudo mais. O que eu não gostei foi da luminosidade. Mesmo quando você coloca no ponto mais intenso, que é no nível 8 de luminosidade, ele ainda não fica com um brilho tão intenso. Dependendo da condição de uso, você sente falta de um brilho mais intenso. Bom, o volante é o mesmo de antes, só que a Fiat restilizou esse cubo aqui e colocou o novo logotipo. Outro detalhe, o puxador das portas, ele mudou. Quem lembra da antiga Fiat Toro sabe que o puxador ficava aqui do lado, né, numa espécie de trapézio. Agora ele fica numa posição convencional aqui junto do apoio de braço. E outra grande novidade, obviamente, é essa central multimídia tipo tablet aqui de 10,1 polegadas. Atenção, essa central ela vem opcionalmente nesta versão Vulcano, num pacote de R$3.000. E aí ela oferece conectividade via Android Auto e Apple CarPlay sem fio, como eu já falei. E aqui tem um detalhe, ela oferece também Wi-Fi a bordo. Esse Wi-Fi você vai ter que pagar num plano à parte, que vai entre R$30 e R$100 por mês. Como que acontece a conversa do Android Auto ou do Apple CarPlay com o Wi-Fi? Você não consegue usar o Wi-Fi a bordo se o seu celular estiver conectado no Android Auto ou no Apple CarPlay sem fio. Para isso, para usar o Wi-Fi, você precisa fazer a conexão com o cabo no Android Auto. Então tem esse detalhezinho no uso. De qualquer forma, essa central é muito melhor do que a central antiga da Fiat Toro. A tela é bem rápida, os comandos são muito mais fáceis e mais rápidos de se mexer, ela não trava. E a parte principal ela funciona como uma espécie de widgets aqui, em que você vai editando o que você quer que apareça na tela principal. E olha, tem muita função, tem muito comando, então uma sugestão, se você comprar essa picape com essa central, perde ali umas boas 2 horas fuçando tudo que dá para você aprender a mexer corretamente nessa central aqui. Os comandos de ar-condicionado também são novos e a gente tem novos revestimentos também para os bancos. A unidade que a gente está não tem teto solar, mas você consegue colocar teto solar por R$4.000 a mais. Então essa Toro que a gente está aqui configurada do jeito que a gente recebeu, ela custa mais ou menos R$150.000. Vamos dar agora uma voltinha nela. Saindo para dar um rolê então agora aqui com a nova Toro, estava bem curioso para ver o desempenho dela com esse motor. Vamos já dar aqui a primeira esticada. Bom, a gente já deu a primeira esticada aqui e já deu para perceber o seguinte, com esse motor aqui, ele é 1.3 Turboflex, como eu falei, 185 cavalos com etanol, acabou essa coisa de manca. Realmente não tem mais. Isso vai ficar só para a versão Endurance de entrada, que ainda tem o motor 1.8 e-torque. Mas a fama de manca realmente vai ficar para trás, pelo menos nessas versões aqui. Agora, não dá para dizer que a nova Toro tem um desempenho assim incrivelmente esportivo, apesar de os 27 kg de torque, né, e os 185 cavalos darem a entender que sim. Por quê? Porque ela é pesada, a gente está falando aqui de uma versão com 1.700 kg de peso, ela é alta, ela é larga, a aerodinâmica dela não ajuda. Então, o desempenho neste momento, com este motor aqui, ele fica como? Ele fica suficiente. É o que você espera de um carro desse porte, é exatamente o desempenho que ele precisa ter, né? Que essa picape precisa ter. Não é um desempenho absurdamente esportivo, mas resolve o problema
da falta de desempenho que o motor 1.8 trazia. Agora o curioso é que é o seguinte, esse motor ainda é de uma capacidade cúbica muito baixa. Então todo esse desempenho ele depende muito dos auxílios, né, da sobrealimentação pelo turbo, da injeção direta, enfim, do sistema, do funcionamento do sistema multi-air. Então quando você dá as primeiras aceleradas, você sente o motor daquela gritada, assim, né? E aí os sistemas entram, o lag acaba e você sente a picape pegar o embalo. Então demora um pouquinho, ele tem um lagzinho assim para entrar, enfim, todos os auxílios e aí o desempenho ser como a gente espera, né, desse novo motor. Isso também está um pouco ligado com a calibração do câmbio, né? Esse aqui é um câmbio automático de 6 marchas, é o mesmo câmbio que a Toro usava nas versões 1.8 que ainda utiliza, e a relação de marchas é a mesma, inclusive é a mesma usada pelo Compass novo com esse mesmo trem de força. Então talvez essa relação seja um pouquinho longa demais nas primeiras marchas para Toro do que é para o Compass, em que com certeza as acelerações vão estar um pouquinho até mais espertas. Mas é um bom motor, o desempenho realmente agrada, e na parte de consumo é aí que vem a questão, porque segundo o Inmetro, a Toro nova não é mais econômica do que a Toro 1.8 antiga. E isso está muito ligado com o que eu falei agora, a capacidade desse motor cúbica ainda é baixa, então para você tirar da imobilidade, o motor grita. E aí você não tem uma eficiência tão grande nas acelerações e nas retomadas. Isso compromete um pouquinho o consumo da nova Toro. Mas vamos combinar, né? Quem compra um carro desse porte, essa picape, não está tão preocupado assim com o consumo. Certamente vai estar mais preocupado com o desempenho. E aí essa pessoa vai estar mais bem servida. Só para vocês terem uma ideia, a gente está rodando aqui mais de 200 km já com essa nova Toro e eu já gastei 3/4 do tanque de combustível. Então a média de consumo, esse tanque tem 55 litros de capacidade, não é o mesmo tanque, inclusive, das versões a diesel que chegam a 60 litros, mas está dando um pouco acima de 5 km por litro na cidade com etanol. Realmente não é muita eficiência não. Só que a grande sacada da Fiat foi ter justamente conseguido melhorar a eficiência no sentido de emissões. Então as emissões melhoraram, a nova Toro emite menos poluentes com esse motor aqui, apesar de o consumo não ter melhorado. O conjunto de suspensões continua o mesmo, então isso era uma coisa positiva, pelo menos para mim, na Toro. A suspensão ela é robusta, né, nessa picape, então para uso urbano você sente um bom nível de conforto, a suspensão é silenciosa, ela absorve bem os impactos ao passar por ondulações, e como eu falei, o ângulo de ataque melhorou, então ela fica um pouco mais aí afeita a transpor obstáculos, e o vão livre do solo também é bem generoso. Então, para usar em pavimentos mais aí irregulares, tal, a Toro continua mandando bem. Uso no off-road não é a proposta dessa versão. Para isso você tem que comprar a versão 4x4 diesel e ainda tomar cuidado porque a capacidade de imersão especialmente é baixa da Toro, então precisa tomar cuidado com isso. De qualquer forma, essa picape aqui, na linha 2022, tem uma vantagem em relação à antecessora. Além do motor com mais torque, ela tem um bloqueio eletrônico do diferencial dianteiro, chamado E-Locker. É o mesmo sistema que a Estrada nova também tem. Então você aperta o botão aqui TC+, aqui no console central, aqui no painel, na verdade, e ele vai eletronicamente dosar a distribuição de torque nas duas rodas dianteiras de acordo com a necessidade. Então se você precisa, por exemplo, de mais torque na roda esquerda para
passar ali por uma poça, sei lá, de lama, você consegue. Vai deixar a Toro muito aí capaz no off-road? Não, nessa versão não, mas dá uma ajudada para você visitar aquele sítio, enfim, pegar uma estrada de terra um pouco mais de boa. Uma coisa em que eu não senti tanta melhora foi na capacidade de manobra da Toro. A Fiat fala que melhorou em 5% o diâmetro de giro, mas na prática, muito pouco. Você ainda sofre para manobrar, o diâmetro de giro ainda fica acima de 12 metros, é muito para um veículo desse porte, é o mesmo diâmetro de giro de picapes médias. Além disso, a direção da Toro é um pouquinho anestesiada, ela é muito leve, falta mais progressividade a velocidades mais altas. E ao mesmo tempo ela dá um pouquinho de rebote, então quando você passa ali por alguma ondulação, você sente o volante tremelicando. Isso em carros modernos, né, com direção elétrica, é algo que já não devia mais acontecer. Agora, uma coisa que surpreende muito positivamente na Toro é a estabilidade dela. Quando você faz curvas, você sente, obviamente, a carroceria dar aquela inclinada, mas é num nível muito aceitável e a picape fica bem assentada. Realmente, você não sente nenhum tipo de insegurança ou de rabiada ou de saída de traseira, apesar de ela ser uma picape e de ter a distribuição de peso, quando você não tem carga lá atrás, quase toda voltada para a dianteira. Nesse sentido, o único pecado é realmente a capacidade de frenagem. O tambor na traseira atrapalha isso. Então, quando você precisa dar aquela patada no freio para frear, você sente falta de um disco lá atrás, até porque o tambor superaquece e tende até a falhar em alguns casos muito extremos, muito extremos. E por fim, a nova Toro tem nessa versão, opcionalmente, dentro daquele pacote de R$3.000 que eu falei, que também inclui essa central multimídia nova, tem alguns auxílios aqui à manobra. O primeiro deles é um auxílio de mudança de faixa. Então, por exemplo, ele faz a leitura aqui da faixa e o volante, ó, não sei se vocês estão vendo, ele está dando um totozinho para cá, o volante corrige sozinho, obviamente se ele fizer a leitura da faixa. Isso, toda vez que você liga o carro, ele automaticamente já ativa. Para você desativar, você tem que clicar no botão aqui respectivo no painel, logo embaixo do ar-condicionado. O sistema funciona legal, a única coisa é que ele dá totozinhos, né? Em carros mais modernos, tipo Porsche, Volvo, esse tipo de sistema ele já deixa o volante fluido, assim, no diâmetro de curva da faixa, é muito legal. Esse aqui ele ainda vai nos totozinhos, né? Corrige para um lado, corrige para o outro, mas ele funciona bem. E uma outra coisa, ele tem a frenagem autônoma emergencial. Quando você se aproxima muito do carro à frente, a gente vai até fazer o teste agora, ele dá um aviso. Só porque eu falei, ele não avisou. Mas ele dá um aviso. Vamos tentar de novo. Esse avisa. Ele dá um aviso de que está muito perto do carro da frente, um aviso sonoro alto, para chamar a atenção mesmo. E aí, se você não pisar no freio por conta, ele vai ativar a frenagem emergencial. Agora, não é um controle de cruzeiro adaptativo. Então ele não vai ficar regulando a distância para o carro da frente se você ligar o controle de cruzeiro. Só funciona realmente em casos de emergência. Bom, agora que a gente já viu como funciona a nova Toro em movimento, parar de novo e finalizar com o banco traseiro que a gente ainda não tinha mostrado. Bom, eu resolvi terminar aqui no banco traseiro para lembrar que a Toro ainda é uma picape, ela não é um SUV. Então o espaço traseiro aqui ele fica limitado, apesar de ser até bom. Você vê que para as pernas tem um pouco mais de uma mão fechada aqui. Lembrando que esse banco está posicionado, para mim, tem 1,70 de altura. Então se a pessoa for mais alta com as pernas mais compridas, o espaço vai ser ainda menor. Para a cabeça também falta um pouquinho. Eu tenho apenas 4 dedos acima da minha cabeça, eu não sou a pessoa mais alta do mundo,
E por que isso acontece? Porque o banco fica posicionado mais para o alto, mais para cima, porque a Fiat não quis deixar o túnel central tão elevado. A gente tem aqui um túnel central pelo qual passa o eixo cardan e também a saída de escapamento, principalmente o cardan no caso das versões 4x4, que essa versão aqui não tem. De qualquer forma, a posição de sentar também é um pouco ereta e alta. Para viagens mais longas, talvez isso seja incômodo. Outra coisa, o acesso das portas traseiras é um pouco limitado. A porta ela é curta e a abertura dela não é tão ampla. Fora que a Toro é uma picape alta, a gente já falou isso. Então, se você tem uma família muito grande, um idoso, uma pessoa com mais dificuldade de acesso ao veículo, talvez esse não seja o veículo mais indicado para você. De qualquer forma, aqui atrás a gente tem o mesmo padrão de acabamento lá da frente. A única exceção é que não é acolchoado aqui o apoio de braço das portas, mas a gente ainda tem um porta-celular aqui atrás do console central. Eu achei bem prático para você colocar o seu celular. E você tem uma tomada USB tipo A. Se você quiser uma tomada USB tipo C, mais moderna, para os iPhones mais novos, só lá no banco da frente. Não tem saída de ar aqui na fileira traseira, senti falta disso. Então, esta é a nova Fiat Toro por completo, a gente mostrou tudo para vocês. O que achou da nova Toro? O que achou desse motor? O que achou do sistema de conectividade? Deixa sua opinião, diz o que achou do vídeo e deixa sua sugestão para mais carros para a gente falar no nosso próximo Mob Auto Avalia. Combinado? Um abraço e te vejo no nosso próximo vídeo.